E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô aqui hoje com o Jonatas, um profissional da saúde que já está há um tempo aqui em Cork. Veio contar um pouquinho da história dele aqui hoje e poder compartilhar com vocês e, quem sabe, poder inspirar também. Jonatas, muito bem-vindo aqui ao episódio de hoje. Obrigado aí por ter vindo, né, ter participando aqui para poder contar a sua história um pouquinho. E pergunta padrão para começar o episódio. Como é que surgiu a Irlanda na sua vida, assim? Só para contextualizar para quem tá assistindo, de como é que você veio do Brasil para cá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito prazer que eu estou aqui, né? Então, num podcast falando um pouquinho da minha experiência aí aqui na Irlanda, tanto aqui quanto no Brasil também, que foi onde começou tudo, né? E como que foi, como que surgiu a Irlanda na minha vida? Surgiu do nada, É, do nada, assim. Sou formado em educação física no Brasil e aí estava fazendo meu mestrado e o programa do mestrado era fazer parte dele num país fora, aqueles, tipo, fora. projetos, programas sanduíches que E falam. é basicamente isso. Então a bolsa que eu tinha do mestrado exigia que eu fizesse uma pesquisa, um curso, alguma coisa fora do Brasil. Até então, nunca tinha pensado em sair do Brasil. Falava que o Brasil era muito grande, que tinha muito lugar para conhecer, que eu não precisava ir para fora. E como eu fui meio que obrigado aí, então eu fui primeiro para Portugal e aí foi onde tudo começou. Então adorei aquele lugar, amo aquele lugar até hoje. Isso foi em 2017, mas fiquei só 3 meses lá. Aí voltei para o Brasil e falei, bom, depois que eu terminar meu mestrado, eu vou fazer um intercâmbio. Então você veio para a Europa em 2017 e 2017, ficou 3 meses em três Portugal. meses em Portugal. Foi Isso. a sua primeira experiência com a Europa. Foi, primeira Tá. experiência. Tanto é que até é engraçado, né? Porque eu sou péssimo em geografia. Hoje melhorei muito nisso, mas era uma matéria que eu detestava. E uma amiga minha, que era minha sócia no Brasil, ela estava fazendo mestrado junto comigo. E daí ela falou: Ah, a gente vai para Porto e tal. Eu vi lá, tem uma universidade que a gente pode visitar lá e fazer um dia, ficar um dia no laboratório, aprender algumas coisas e fazer alguns cursos lá em Portugal, em Porto. Aí eu falei: Ah, beleza. Só que aí eu pensei, falei: Porto, pra mim Porto era dentro do Brasil, sei lá, Porto de Galinha, É, alguma coisa sabe, assim. alguma coisa assim do tipo. E eu nem me liguei. E aí Ela só, passei, ela só contou essa história ela e só contou. você tava em Lisboa nessa época. Não, não, eu tava no Ah, você Brasil, tava no eu Brasil. tava no Brasil e eu tava marcando a viagem pra poder fazer o programa, pra terminar o Em programa do Portugal, mestrado. você fez essa parte que você teve em Portugal, você ficou em qual cidade? Em Porto mesmo, Em Porto também. em Porto. Então, foi por isso que confundi tudo. Aí eu peguei e falei: Não, beleza, então vamos. Quanto que é a passagem? Ela, vou ver e depois eu compro. Aí ela viu a passagem, ela me mandou mensagem e tal, e eu passei meu cartão pra ela e falei: Ah, compra aí. E até então, eu achando que era no Brasil. Eu fui Aí depois vem aquele descobrir. rombo de passar, mas peraí, né? Não, e pior que a passagem que ela comprou na época foi um preço até que razoável, assim, que era passagem praticamente dependendo do lugar que você fosse do Brasil. E eu tinha ido para Vitória e tinha pago bem caro na passagem. Então eu falei: Ah, tá ali. É, Então eu nem me liguei. Eu fui descobrir isso, acho que um mês e meio 45 do antes, segundo sabe? tempo. E aí foi engraçado, porque até quando eu cheguei, eu não pesquiso nada, eu vou pro lugar, eu simplesmente vou. Eu sou desapegado, eu pego minha mochila, ponho o que cabe na mochila e levo, sabe? Então para Porto foi assim, para ficar 3 meses. Para vir para cá, eu vim só com uma mochila, inclusive que eu tenho ela até hoje. Então, assim, eu sou desse jeito e não gosto de pesquisar. Não gostava, hoje mudou um pouco. Mas enfim, aí eu fui, acabei indo para Portugal, fiquei 3 meses lá, gostei demais do lugar. Aí voltei pro Brasil, aí falei: Não, terminei o meu mestrado, eu vou fazer um intercâmbio. Não sei aonde. Meu orientador falava muito do Canadá, então eu pensei: Ah, eu vou pro Canadá, então vou fazer intercâmbio no Canadá. Mas não pesquisei nada. Aí, por fim, meu orientador ficou falando para eu fazer o doutorado. Acabei fazendo a prova, passei e aí iniciei o doutorado lá. E aí comentei com ele: Ó, eu queria ir para algum lugar fazer intercâmbio para poder aprender inglês, porque Aí até você então eu não terminou sabia nada. seu doutorado lá em Portugal, então. Não, eu já tinha ido para Portugal em Ah, tá. 2017.
voltei pro Brasil, porque eu fui, são 2 anos. Eu fui no final do primeiro ano, eu fui para Portugal. Aí fiquei 3 meses, voltei pro Brasil e terminei meu mestrado lá. Aí iniciei o doutorado, em 2019. Aí, em 2019, eu conversei com o meu orientador, ele falou, ó, não tem problema, você vai lá, você consegue ficar lá uns 8 meses. Desde que você faça a parte, vamos dizer assim, manual, né? Então, as coletas e tudo que eu tinha que fazer da minha pesquisa aqui. Então, se você fizer, chega lá, é só você escrever e tá tranquilo. E daí adiantei tudo. 2017 foi uma loucura pra mim, assim. Era dormindo 2, 3 horas por noite, dormindo, indo dormir de madrugada, acordando, ainda era de madrugada. Então, dando aula e eu tinha uma empresa de personal, já tinha minha empresa também que dava curso. Então, eu tinha uma assessoria esportiva e uma empresa que é a Smart Body, que eu tenho até hoje, que na época ministrava curso. Então, então era uma loucura, e ainda mais da conta do projeto e mais da aula e universidade. Então foi bem corrido. Mas consegui terminar, e aí foi quando eu vim para Então Irlanda. você terminou o doutorado no Brasil ainda. Terminei online por conta da pandemia, porque o Sim. doutorado são 3 anos. Uhum. Então no primeiro ano eu vim para cá, para Europa. Então Sim. tava para eu ir para o Canadá, mas aí quando eu tava pesquisando, um amigo meu que já morava aqui, ele comentou comigo que no Canadá não podia trabalhar, coisa que eu não tinha pesquisado. Uhum. E aí, tanto é que ele falou, no Canadá você não pode trabalhar, cara, aqui você pode estudar e trabalhar. Aí eu falei, é mesmo? Ele, é mesmo e tal, não sei o quê. Eu falei, então me passa o nome de algumas agências. Aí ele passou, eu fui numa uma feira de intercâmbio em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, capital, e lá eu conheci a agência que eu vim, e acabou que eu fechei assim, tipo, 2 meses antes de vir. Foi Dois, né? foi quando eu pesquisei tudo, vendi tudo que eu tinha, arrumei dinheiro Mas e vim tem, pra cá. mas é bacana vir assim, né? Não ficar pagando a agência muito tempo para não, às vezes a agência fecha e dá problema, né? Teve o caso de uma agência na época, eu não lembro, era ter alguma coisa que abriu falência e muita gente perdeu dinheiro. Eu vim por essa agência. Ah, é, Eu acho ruim de falar dessa agência porque eu fui extremamente feliz nessa agência. Mas a sério, agência faliu e acabou dando golpe em muita gente. foi, E foi. aí? E Mas eu eu fui muito quase feliz, fechei com cara. ela, foi quase assim, ó, eu tava fechando Ah, com eles, e aí um outro orçamento que eu tinha pedido, uma outra mas você fez agência, com outra agência. aí eles me mandaram um e-mail no mesmo dia, com uma proposta um pouquinho melhor. Não Não. era muita coisa, mas as coisas eram interessantes, que eles Ah, colocaram lá no pacote. E aí eu acabei ligando, fui no escritório e não, consegui. eu falo, a agência que eu vim, gente, eu tinha é, churrasco a cada 15 dias. A cada 15 dias, intercalado, feijoada na casa da agência. Caramba, que Tinha legal. tradutor de currículo, tinha psicólogo, aula de reforço de inglês. Você podia fazer aula de espanhol na agência. A agência tinha um lounge que tinha cozinha, sabe, umas Pô, facilidades para quem legal. tá longe do centro. Então, assim, a minha agência Não foi tem o que falar. sensacional, entendeu? Só que no final ela abriu falência e uma galera ficou ruim, né? Tava pagando Pra não churrasco falar pra todo palavrão, mundo, né? pra não falar palavrão. Começou a pagar churrasco. Ficou ruim. Exatamente. Mas, então, pois é, eu já não tive a mesma sorte. A Mas minha agência prometeu um monte de coisas e não entregou a minha 10% do que entregou tudo prometeu. pra mim, né? Mas quem vem depois. É. Não veio, né? Mas deixa eu me pontuar para uma pergunta importante. E você escolheu Cork ou Dublin nessa época? Cork. Já Porque, era Cork de cara. porque eu tava querendo sair de cidade grande. Tá, E você aí, morava em São Paulo e não queria pegar tanto a é maior que a cidade. época que eu fui para Portugal, eu conheci Lisboa e não gostei, por ser mais movimentado do que Porto. Uhum. E aí, quando eu vim para cá, aí eu fiquei entre Dublin e Cork, eu falei, não quero Dublin. Tipo, pelo fato Não. de ter muito brasileiro, e eu tava com 6 meses só, então eu ia vir para ficar seis Aquele meses. dilema de todo mundo vem pra ficar só 6 meses, Exato. né? E Tem quantos aí, anos que tá aí? vai fazer 5 5 já. anos. Então, e aí eu acabei escolhendo Cork, que na época era bem diferente. Você pegou essa época, era bem diferente do que é hoje também. Então hoje eu comparo que é a Dublin de 2019, foi quando eu cheguei. Né? Então, tipo assim, questão Cara, de brasileiro, de ter muito brasileiro. cara, você fez uma analogia extremamente sensacional.
Então, assim, eu já comentei aqui, né? Pra quem tá assistindo o episódio pela primeira vez, vou pra 7 anos de Irlanda, mas eu morei 4 anos e meio em Dublin, e eu tô a Cork há 2 anos e meio, mas 2 anos e pouquinho. Quando eu mudei pra Cork, eu realmente não curtia muito, porque eu deixei tudo pra trás, assim, na questão de amizade, os amigos, lugares, Sim. tudo em Dublin, né? Mas hoje, eu amo Cork, gosto bastante daqui, tenho uma conexão emocional com Cork muito forte, mas ainda assim, eu gosto das duas, entendeu? Porque tem aquela pergunta do milhão, né? Qual que é melhor, né? E assim, eu acho que Boa. não tem melhor, eu acho que depende de você, e você analisou bem, assim, né? Que você botou na balança, você não queria uma cidade grande, né? E fez uma comparação sensacional, que a Cork de 2019 não é a mesma Cork de hoje, porque hoje já tem Sim. muita gente aqui, Não, intercambista, você muito vê de brasileiro. construção aí, o tanto de prédio que Ah, tem e tá fazendo, e é muito rápido. É que É, você chegou há 2 anos, é, mas para mim que tô aqui há ah, 4 anos quatro anos e quase pouco, 5, né? quase 5, e fiz uma analogia que você falou Ótima, ótima, sem ótimo. conhecer, tá? Porque Ah, com quase 5 anos eu não conheço Dublin. enfim. Não, Então, mas não mas conheço Dublin. Eu fui para ah, lá 2 vezes, mas eu fui assim, sempre vou a caminho do aeroporto e tal. Mas de parar na cidade ah. mesmo foram 2 vezes quando Mas minha mãe em veio e quando ela devidas voltou. proporções, realmente, eu acredito que Cork já tenha bastante brasileiro também, né? Não, Tem tem. bastante. Para quem tem dificuldade de não de conviver com o brasileiro por causa do inglês, realmente talvez Cork já não seja a melhor opção de todas. Às vezes tem que pegar uma outra cidade, tipo Limerick ou Galway Sim, ou sim. Waterford, alguma outra Não, Gal cidade. eu conheci agora esse ano. Então, também achei sensacional. Eu achei mais tranquilo do que Ok, Cork. ok. E eu, se eu pudesse, eu moraria em Galway. Eu É. mudaria para Galway. É que agora eu tenho outros projetos, outras ideias aqui em Cork mesmo, por enquanto. Não, bacana. Mas Então é foi isso. assim que você veio do Brasil pra cá, né? Você pegou essa agência, tava nessa ideia de vir, decidiu por Cork pelo tamanho da cidade ali e chegou. Passou perrengue pra vir? Você já tinha Olha, viajado de avião pra Lisboa, então, querendo ou não, dá já ia falar um palavrão, gente. Não, dá um conhecimento legal. pois é, Dá um tomara que conhecimento. eu não solte nenhum aqui. Já passa um conhecimento legal, tipo assim, avião, aeroporto, você chegar afobado naquele monte de informação, muita coisa, né? Você Sim. ficou 3 meses lá, você chegou aqui um pouco mais tranquilo. Sim e não, porque quando eu fui para Portugal, você fala Ah, português. tem esse detalhe. É É um um pequeno detalhe. detalhe. E É você não chegou pequeno. em Dublin também, né? Você chegou em Cork, né? Não, eu cheguei por Dublin. Cheguei por Não, mas Dublin. eu falo assim, você chegou por Dublin, mas veio direto pra cá. Ah, sim, sim, E aí sim. o sotaque daqui é mais É forte. mais. Dizem que Ah. é. Não Não, o conheço teu, eu tô Dublin. afirmando que é. Mas Mas eu também vim pra cá. É porque, como sempre, eu viajo meio que na loucura. Então, também, vim pra cá com dinheiro assim, com menos de 3 mil, porque na época era 3 mil, e com uma mochila nas costas. E é até engraçado porque eu vim com meu notebook, trouxe uma câmera Canon grandona, tal, dentro da mochila, trouxe uma fantasia. Isso é, cara, porque para vir para Irlanda, para juntar dinheiro, mesmo dando aula em universidade, tendo minha empresa e tal, eu ainda fazia estátua humana lá na Paulista. Então era na época que lançou o It, o filme. E aí eu comprei uma fantasia que na época eu paguei super caro, então mil e E você não poucos podia deixar a reais. fantasia pra trás, né? Não, porque era a minha opção de trabalho aqui. Então, para você ter ideia, eu ia para Paulista nos Cara, real, domingos. você fazia estátua humana do Não, eu It. colocava a fantasia do It com balãozinho, levava uma capa de chuva Que todo sensacional! domingo Eu durante nunca 2 meses. conheci ninguém assim, já vi na rua, né? Mas nunca conversei com ninguém que já tivesse feito isso. Não, eu fiz isso para poder juntar dinheiro. Eu coloquei ainda um Não, cofre não, de agora a gente vai ter que madeira. fazer um corte aqui. Pera aí que o assunto mudou, já não é mais coisa profissional da saúde aqui, não. Pera aí, me conta um pouquinho dessa coisa do It. Cara, Caraca, como é que é a sensação, velho? eu, De ficar que nem uma estátua Na parado. real, eu falo estátua, mas eu tirava foto, então eu não ficava parado, né? Tá, Então, mas eu ficava fantasiado num calor de São Paulo, então que já é um lugar abafado. assim.
E E, tem perrengue pra contar? Criança puxando sua roupa, crianças saindo correndo. cara, não, o único medo que eu tinha é de alguém roubar o meu cofre que tinha todo o O que dinheiro, era? porque eu usava uma máscara, a máscara é muito grande, e não dava pra enxergar A, tudo. a visão periférica sua era. É, e nem ficar olhando pra baixo, por conta que ela era uma máscara grandona e tal. Então, tipo, o cofre ficava no chão, e Nossa, pra eu olhar você pro tem cofre, foto disso, cara? tem, tá no meu Instagram, tem. Não, pessoal aqui, já vou até deixar aqui, ó. Vou deixar o Instagram dele na descrição. O pessoal vai lá só pra olhar essa foto. Não, pode ir, pode ir. Porque foi o jeito que eu arrumei pra ganhar dinheiro. Eu sempre fui meio desenroladão, então eu trabalhei de camelô muitos anos, lá na 25 de março e tal. Paguei meu curso de enfermagem lá, paguei minha faculdade de lá, com o dinheiro de lá. Então, assim, para mim não era um problema. E você veio com a fantasia pra cá com o E intuito eu de vim fazer. porque, pra você ter ideia, eu achava que não ia dar dinheiro. No primeiro dia que eu fui fantasiado, trabalhei 3 horas lá na Paulista, coloquei a fantasia, coloquei uma caixinha, tipo, ó, tira uma foto e ajude com quanto puder pra pagar meu intercâmbio. Era exatamente assim. Tanto é que eu fui agora pro Brasil e a minha caixinha ainda tava lá, sabe? Eu guardei ela. Porque eu tirava em 3 horas R$ 400, Nó. R$ 500. E De aqui? moeda, mas tirava. Entende? Todo domingo. Ou seja, 2 domingos eu tirava um salário mínimo. E aqui? Entende? E aí aqui eu falei, meu, se tudo der errado, eu faço a mesma coisa. Meto a fantasia, coloco lá, coloco no Google Eu tô. Tradutor, tipo, me ajude pra arrumar acomodação, sei lá. E fico lá também Mas você tirando chegou a foto. fazer? Não, não precisei. Porque no dia que eu saí pra arrumar trabalho, Mas pra você procurar deveria ter trabalho, ido eu pelo menos precisei. uma vez pra ver qual é. Eu fui no Halloween. No E Halloween eu me investi. Eu me vesti de rolou It. aí, então você aproveitou a fantasia. E a Aproveitei fantasia durante ainda 2 anos. existe? Cara, ainda existe. É. Ainda existe. Tá lá em casa lá. Porque inclusive o ano passado eu fui pra. Acho que foi o ano passado, ou foi o ano retrasado, que eu fui. Teve uma festa aí de Halloween e tal, brasileira. Eu fui e ganhei a premiação Aí. com a fantasia do It. Uhum. Aí. Então, Aí, tipo, ó. foi bem legal, foi bem legal. É bem legal. Eu já fui numa festas de empresa também, cheguei a ganhar umas premiações também, mas era tipo, a de Halloween, a última eu ganhei, mas eu tava com uma fantasia horrorosa. O meu intuito era ninguém me ver, entendeu? Só que Boa. ficou tão horrível que, E acabou que eu ganhando. acabei Ah, ganhando. objetivo concluído. E a outra que eu já ganhei foi festa, tipo, badass t-shirt, tipo, tipo, camisa brega. Aham. Eu comprei uma na Amazon só pra não ficar para ficar escondido. Tipo assim, se você vai de roupa normal, uma camisa branca, todo mundo com a camisa brega, você vai ser destacado, né? Eu falei assim, vou comprar essa aqui mesmo, que eu vou ficar escondidinho, que ninguém vai me perceber Só nessa pra, fé. só pra falar que eu fui com alguma coisa. Só pra ser produto do meio, mas acabou que eu ganhei também. Boa. Não, eu já fiz em São Paulo, eu corria todo final de semana. E aí, por conta da assessoria, eu ia com meus alunos pra lá. E aí teve uma que era no carnaval que você ia fantasiado. E eu só peguei lá uma peruca de aniversário e tal, coloquei uns negócios doidos lá, corri e ganhei a premiação em Não, primeiro lugar. Que não, bom. bacana. Voltando aqui, gente. Volta pro assunto. Vou voltar. Não, bacana desse negócio da fantasia, cara. A gente é BR, a gente se vira mesmo. A gente, maioria aí consegue se virar bem, né? Bem, É bem diferente. Pois é, aí eu vim pra cá com uma mochila e aí cheguei na Irlanda pra ficar 6 meses, foi o prazo que o meu orientador me deu. Então eu não ia nem pegar férias da escola. E só que aí com 3 meses entrou a pandemia, né? Então fechou tudo, aí, enfim, todo mundo trancado dentro de casa e aí aconteceram outras coisas, enfim. Tá, e você tá com um projeto diferente agora, né? Cara, eu tô com um projeto voltado à saúde. Então, por conta de tudo que aconteceu na minha vida aqui. Então, o tempo que eu Hum. estou aqui. Então, é complicado, porque assim, é complicado e ao mesmo tempo bem interessante, né? Porque eu passei por muitas coisas. De depressão, que eu achava que isso era frescura lá no Brasil. Ansiedade, que eu achava que isso também era frescura. E ataque de pânico que eu falava que também era frescura. Frescura. Então, acho que Deus foi tão bom que me fez ter essas três coisas em um prazo de tempo muito curto, que eu literalmente surtei aqui. Então, Isso surtar pós-pandemia ali, isso no meio da pandemia, no meio da no meio da pandemia. pandemia.
Então, assim, deu uma surtada legal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, que eu sempre falei que, pra mim, terapia era besteira, eu não precisava de alguém falando o que eu tenho que fazer da minha vida. Então, eu É, era prepotente a esse ponto. E, e aí comecei a fazer terapia, que me ajudou demais. E aí incluí algumas coisas na minha vida que até então eu não fazia. Então, manter uma rotina, uma qualidade de vida, exercício, selecionar algumas coisas, sabe? sim, exercício físico também, né? Exercício físico. É porque Então, você é da para área da saúde e você chegou a parar de fazer exercício uma época também. cheguei no Brasil, eu sou formado em educação física, eu tenho um curso de técnico de enfermagem, aí sou formado em educação física, tenho uma pós-graduação em fisiologia do exercício e prescrição de fisiologia do exercício e prescrição de treinamento. E tenho mestrado e doutorado na área da ciência da reabilitação. Então, assim, tudo voltado à saúde. Eu falo que só faltou nutrição e medicina, né? Ah, E biomedicina. hum. Então, tem outras áreas, mas, assim, as mais conhecidas, né? Você sabia tudo sobre o corpo. Então, E aqui você sim, aprendeu tudo sobre a mente na sobre a mente raça. na raça. Você foi tudo Exatamente. sobre o corpo pelo amor e É bem isso. pelo No amor ou Brasil, pela dor, né? E na dor você aprendeu na sobre a dor, mente. exatamente. Então, e na prática, né? E Então, hoje e você tá uma 100% na hoje prática. você tá uma pessoa equilibrada, entendendo que os dois são essenciais e tá com esse projeto. Cara, os dois totalmente essenciais, não só os dois, né? Então a gente coloca aí a parte da espiritualidade, né? Não, Que muito também é bem muito colocado. bom. Você coloca alimentação, então eu falo que são alguns pilares, né? Porque se você não tem isso, se você vem pra cá e você não acredita em algo, eu não falo nem em Deus, cada um tem o seu Deus, o Deus que quer. Se quiser falar que essa garrafa é o Deus da pessoa, não importa. O importante é ela fazer algo e ter para quem pedir ou acreditar numa força maior. No seu eu Colocar. interior, assim, né? Exato, exato. Então, tipo, é você acreditar em algo, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E aí, quando você fala de parte física do corpo, você praticar exercício físico é muito importante para o corpo e para a mente. E, claro, consequência disso, vamos se dizer assim, ó, você trabalhou, você fez uma atividade física, pensando no seu corpo como um todo, você pensando na sua mente, a retribuição disso é a estética. Então, olha só que loucura. As pessoas vão para academia, as pessoas vão buscar uma atividade física, a maioria, 90%, pensando em estética. Sendo que a estética ela vai ter depois de uns 3 meses. Depois ali, 2, 3 meses de prática diária, sabe? Regulamentada. E eu estou falando de exercício físico, não estou falando de atividade física, que tem uma diferença. É, eu acho que o corpo me serviu aqui essa diferença aí. Não, porque se você falar assim, meu médico falou para eu praticar uma atividade física. Eu vou caminhando pro trabalho. Exato, eu vou caminhando. Tá bom, isso vai fazer bem para você durante um período. Depois aquilo vira rotina e acabou. Não tem mais uma mudança, você não se esforça mais, você simplesmente se acostumou com aquilo. Então, na academia, por exemplo, se você for fazer musculação, para você ter uma qualidade de vida pensando em musculação e não fazer musculação como uma atividade física, você precisa quebrar, vamos colocar assim, quebrar barreiras. Eu não gosto de falar difícil, porque acredito que não vai ter professores de educação física ou da área da saúde, somente professores ou pessoas da área da saúde para entender o que eu falo aqui. Acho que aqui vai ter gente de todo, De todo todo tipo. tipo Uhum. ouvindo. Então eu gosto de usar palavras bem simples para que todo mundo entenda. Então, assim, não adianta eu fazer uma musculação e todo dia eu pegar um pezinho de 2 e levantar durante 6 meses. Não vai Você tem adiantar. que aumentar um Porque eu tenho pouquinho. que aumentar. Porque um primeiro mês aquilo já. Meu corpo já se acostumou com aquilo e virou rotina. Você quer ver? É você carregar uma sacola de feira. Então, querendo ou não, é uma atividade física. Então, por quê? Porque você faz aquilo e não quebra. Você sempre carrega uma sacola de fruta numa mão, geralmente a mão mais dominante, então a direita, e a sacola de verdura na esquerda. Ou seja, você nunca troca. A não ser É. quando está muito cansado, mas você carrega por um período menor de tempo até você colocar a sacola mais pesada na mão Na mão. dominante. Ou seja,
aquilo vira uma atividade física e não um exercício. Agora, se você pega, um final de semana eu vou comprar, sei lá, 10 maçãs, um exemplo. Aí no outro eu vou comprar 11, no outro eu vou comprar 12. Você está aumentando, então você não está caindo na rotina. E aí o seu corpo ele começa ter que se acostumar com aquele peso maior. Eu Um acho. exemplo simples, tá? E isso a gente leva para academia. Então a caminhada, ela é importante? Ela é importante para você começar, mas não para você manter. Entende? Então isso é a diferença da atividade física e do exercício físico. Eu acho que eu sou do time da atividade física. Você era, você era. Eu não sou fã do exercício físico. Eu realmente não gosto. Eu faço em alguns períodos do ano para saúde. Então, assim, normalmente eu emagreço um tanto e também faço para manter saúde, mas gostar, Boa. não. E aí é só atividade física. E às vezes eu vou pro trabalho caminhando e falo assim, pô, já tô fazendo uma atividade física. E aí eu tô aqui pensando aqui que tem vezes que eu vou de scooter. E é perto, não é longe. E aí agora você me deu o meu motivo, porque você falou que não pode ser uma coisa diária, senão o corpo acostuma. Então eu vou Sim. um dia de scooter, um dia... Fala, não costuma não. Então relaxa aqui na scooter, amanhã eu vou vir andando. Aí vai virar exercício. É Não, boa, que boa. fugida não, foi boa nada. Não, é boa pra enrolar, né? É boa pra enrolar. Mas, ó, mas olha só, quer ver? O que você mais ama hoje na sua vida? Em que sentido você fala? Vamos Em que pensar. sentido a sua Você é pergunta? casado? Sim, sou casado. Tá. Então, você ama sua esposa. Sim, com certeza. Você faria de tudo por ela. Sim. Tá. Então, pensando que você possa investir algo, sei lá, pra dar de presente pra ela daqui a 10 anos. Algo que seria ali 20 minutos do seu tempo diário, mas só vai conseguir isso daqui a 10 anos pra dar pra ela. Mas é algo que ela quer muito. Você investiria 20 minutos do seu dia de 24 horas? Ah, sim, com certeza. Porque você ama ela. Sim, sem sombra de dúvida. Pois é. Só que pra você amar ela, você precisa estar vivo, certo? Sim. Ou preciso também me amar primeiro. Exato. Eu tô colocando só. Eu ia chegar aí. Pra você estar vivo, você precisa fazer algo pela sua vida. Então, quando as pessoas falam isso, eu falava também, tá? Eu falo isso porque tudo que eu falo aqui são coisas que eu fiz na minha vida, deu certo, e eu vi o quanto eu arrumava desculpa. Não tô falando que você tá Não, mas eu falando arrumo desculpa mesmo. Não, mas assim, o quanto eu arrumava desculpa pra minha vida, tá? E ponto. Mas se você pensar que 20 minutos de atividade física diárias, ou que seja 4 vezes por semana, você muda a sua longevidade. eu tenho até. Nossa, eu estou prevendo minha mãe mandando um áudio pra mim. Tá vendo? Estou prevendo. Pois é, pois é. Mas assim, eu tenho consciência que eu deveria fazer mais exercícios. Eu não faço tanto quanto eu deveria, mas eu me foco pelo menos um período do ano, durante uns 2, 3 meses, pra ficar ali focado, sabe? Só que eu sou radical. Tô focado, eu corto a alimentação, corto tudo. E aí as minhas taxas orgânicas do corpo, assim, elas diminuem em tudo. E aí depois eu paro, porque eu realmente eu não gosto do exercício. Ah, mas você tem que ter aquela dopamina que te dá, você tem um. Cara, não tenho. Agora, assim, me chama pra viajar, por exemplo, eu sou o primeiro da fila e ando o dia inteiro. Mas pra ir ali na academia, ficar ali, entendeu? Puxando peso, vendo os Puxa... outros tirar foto no espelho, os Não é caras minha vir praia. bombadão e ficar ali, pá, Não é minha praia, sabe? Concordo contigo. Não é preguiça de ir pra academia, é que eu não gosto mesmo, entendeu? Eu tenho que mudar um pouco, porque eu vejo que as pessoas que fazem exercícios, né, ainda mais na idade que eu já tô, vão aí conseguir não ter problema pra levantar daqui uns 30 anos, né? A gente tem problema pra levantar da cadeira, né? Cara, ó, você tocou num assunto bem bacana que eu passei por isso. Então eu era da turma da corrida lá em São Paulo. Então eu corria todo final de semana, então 5, 10 quilômetros por conta da assessoria que eu tinha. Eu pedalava muito, então quando eu comecei a faculdade eu fumava 2 maços de Marlboro vermelho por dia, No... tá? E aí eu conheci um professor que ele pedalava muito. E aí eu falei, cara,
ele indo para uns picos da hora, assim, tipo umas montanhas. Eu sempre gostei de natureza, então de estar ali, acampar e fazer Mano. trilha e tal. Tanto é que eu fui para a faculdade de educação física pensando em ser instrutor de esportes radicais. Então, esse foi meu objetivo de migrar para a educação física. E daí, eu adotei a bicicleta como uma forma de curar o meu vício. Então, eu troquei um vício por outro, entende? Sim, eu entendi o ponto. Não, no caso do Comecei cigarro, né? Pela pela bicicleta. bicicleta. Eu falei, para eu parar de fumar, eu tenho que arrumar algum motivo para parar. E o meu maior motivo era, mano, eu preciso de fôlego para poder vir para a faculdade de bike. E eu ia para a faculdade de bike. Então, a gente tava aqui nos bastidores aqui, a gente comentou do quanto a Irlanda é legal e tudo, e eu comentei que eu tive o Wicklow no final de semana. Pra quem não conhece a Irlanda, gente, o Wicklow é um lugar que tem uma montanha que chama Wicklow Mountains, e ela é gigante, é legal de ir lá. E eu fui de carro, né, com amigos e tudo, mas tinha uma galera de bike lá. E tem uns morrinhos lá, bem inclinado. E aí eu estacionei o carro pra curtir a vista, acendi meu fogareiro, fiz um cafezinho, a lá camping. E aí uns caras subindo de bicicleta, mas assim, botando os bofe pra fora, velho. Eu falei assim, gente, pra que o cara vai Pra que isso? condicionar o corpo pra quase morrer? O cara parou no alto do morro, deitou no chão, a respiração faltava do. Mas pra que isso? Eu não. Entende meu raciocínio? Pra mim não faz sentido. A vista é tão bonita, o cara vem pra se matar e ficar aí ofegante, quase morrendo. Talvez o cara tava sem preparo, mas foram uns 8 que fizeram isso, entendeu? Que pararam e. Então não era o preparo, era o lugar mesmo, né? Era a Entendeu? Então, loucura de assim, pegar bike. eu adoro andar de bike. Mas, cara, pra passear, pra curtir a vista, entendeu? Pra fazer um exercício, talvez não seja exercício, talvez seja uma atividade física, e esse cara tava fazendo exercício, entendeu? Sim. Mas eu vejo assim, gente, esse negócio não é pra mim, sabe? Do corpo chegar no limite, do batimento cardíaco ser 115 por segundo e o cara querer chegar no 120 porque o coração dele faz esse. E, e o corpo quase entrando em colapso. Pra quê, É a cara? esteira da academia. Se você for pensar, se você correr na esteira da academia, que tem gente que vai 2, 3 meses por ano pra academia pra poder se exercitar. E aí acaba não ficando. E aí ela chega na academia e fala, não, em São Paulo geralmente isso acontece em meados ali de outubro, novembro, começo de dezembro. Então é onde a academia dá um boom. Por quê? Verãozão, o pessoal vai pra praia e tal, férias, recesso, enfim. E daí acontece muito isso. A academia cheia, todo mundo se machucando, porque todo mundo quer puxar peso acima do que pode, ou ir para a esteira e correr acima do que pode. Então, o lance da bicicleta é a mesma coisa, só que não é uma atividade num lugar fechado. É interessante você falar isso porque eu falava isso da musculação. Então, eu era da atividade tipo assim, bicicleta e corrida. E aí, quando eu comecei a corrida, eu falei, mano, pra que esses idiota ficar correndo? Pra no final, correr 5, 10 quilômetros, no final todo mundo vai ganhar a mesma medalha, sabe? E tipo, ninguém ganhou nada. Só isso, só correr. Só que assim, todo mundo que gosta de correr, não gosta de correr. Gosta da sensação que vem depois da corrida. Então, todo mundo não, né? Eu nunca posso generalizar. É. Mas a grande maioria não gosta de correr. Eu falo a mesma coisa da musculação. 99% das pessoas não gostam de puxar peso. Gosta da sensação que dá depois. Então, por quê? Puxar peso dói. Dói, é chato. Eu vou treinar, eu treino todos os dias. Cara, todos os dias eu xingo dentro da academia. Sabe? Então, assim, eu puxar um peso e eu tô xingando e tô falando, mano, que, Que eu tô né? fazendo aqui? Que, Que. tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Pra que isso? Pô, não aprendeu, mano. De novo, todo dia. Ah. Então, 6 horas da manhã, eu tô na academia todos os dias. Só não sábado e domingo, que abre às 9. Mas, pô, caramba, de novo. Pra quê? Sabe? Mas aí quando eu saio da academia, eu falo, porra, que treino da hora. Por quê? Porque dói. Então, só que eu prefiro sentir essa dor que eu controlo, né? E é lógico, depende do tipo de treino que eu tô fazendo e pra quê, qual que é o meu objetivo naquele momento, do que uma dor que eu não posso controlar mais. Aí entra naquele investimento de 20 minutos. Então, quando a Daqui gente. 10 ou 20 anos, né? Você tá com 40. Tipo, eu tô com 39. E eu penso demais nisso. Porque eu via o meu pai com 60 anos, tipo,
ele faleceu ano passado com 70, mas meu pai com 60 anos, ele já não conseguia ficar agachado, sabe? Porque o joelho dele doía. Só que quando eu fiz a cabeça dele, foi na época que eu vim pra cá, 2 anos antes de vir pra cá, eu enchi tanto o saco dele pra ele entrar numa academia, ele fez academia durante 2 anos e ele não sentia dor no joelho. Eu vim pra cá, ele parou de fazer academia e começou a reclamar do joelho. Começou a reclamar de lombar. A pressão dele subiu. Ou seja, olha só, ele mesmo com 60 anos, 60 e eu vim pra cá, ele tinha 65, com 63, ele começou a fazer musculação. E aí eu já era formado, fui lá, conversei com o instrutor da academia, expliquei algumas coisas e tal. E daí melhorou pra ele. Agora imagina pra gente que tem, vai, E 39, que tem você mais 40, consciência também, pô, né? mais consciência, mais Né? recurso, mais disposição, né? Então, imagina como que a gente vai chegar na nossa velhice. Acho que você 2 áudios que a minha mãe veio mandar pra mim. Tá vendo? Não, pois é, isso tua mãe. Mas só que aí entra aquele negócio também. Você gosta muito, você ama muito sua mãe? Sua mãe vai pra academia? Então faça a cabeça dela. É, Só que faça mostrando um exemplo. tá Mãe, eu vendo? Tá vou. vendo? Tá vendo? Vira pra ela e fala, tá vendo, mãe? Tá vendo? Tá vendo? Não, eu acho que a gente tem uma. Ela vive mais na atividade física do que no exercício. Ela faz um yoga, alguma Já é coisa, bom. mas não é o tempo todo, por causa de família, alguma coisa assim, os meus sobrinhos e tal. Mas não, talvez ela gostaria de fazer um pouco mais, acaba não tendo tempo e tudo. Então, mas o você não ter tempo ou não disponibilizar um tempo vai encurtar o seu tempo. É, Olha só, tipo, meu, é bizarro isso, porque se você faz atividade física, se a gente pensar no nosso dia de 24 horas, a gente tem 8 horas para dormir, a gente tem 8 horas para trabalhar, e a gente tem mais 8 horas para fazer o que a gente quiser. Dessas 8 horas que sobra pra gente fazer o que a gente quiser, isso eu tô pensando numa pessoa normal, vamos dizer assim, que trabalha é, segunda a sexta, 8 horas, sei que não é a realidade de todos. Mas mesmo assim, se você tirar 20 minutos pra fazer um exercício físico, eu não tô falando de 1 hora, eu tô falando de 20 minutos. Hoje, por conta até dos meus projetos, da empresa e tudo mais, tem dia que eu olho no celular, eu passei 7 horas no celular. Cara, 7 horas. Eu já fiquei em um dia, não é a média semanal. Então, quando você põe isso, é lógico. Eu escuto podcast, então, tipo, eu escuto muito podcast, eu escuto livro, então, audiobook, porque eu você não tá no tenho telefone, mas tempo, você não tá no telefone, né? eu não tô no telefone de besteira. Então, assim, é, quando você coloca isso e contabiliza isso como um todo, cara, tipo, o que que é 20 minutos? É, mas ainda Entende? assim, quando eu ainda vou pra academia, eu ainda vou e fico normalmente o tempo de um episódio de uma série, tipo 50, 40 minutos na esteira, porque eu tô ouvindo a Tá série e ouvindo tô a série. assistindo, ainda tô no telefone também, né? Pois é. Então, mas aí é que tá. Por exemplo, esse projeto que eu tenho é um projeto de 21 dias e começou semana passada. A gente tá no 8º. E eu ainda tô pensando se eu vou estender, mas bem provável que eu estenda. Mas é assim, 21 dias, 20 minutos. Não é nem 20 minutos, dá 17 minutos e 55 segundos. Nem 18. Então, assim, de exercício diário. Cara, o que que é isso? Mas é Sabe? Tipo exercício, assim, não atividade. é exercício. Por quê? E é exercício fácil. Então, é exercício de agachar e levantar. Você vai aí, que nem hoje eu fiz, com flexão na parede. Pô, você não precisa ir pro chão, você não Tá. aguenta, então faz um adaptado na parede. Então, assim, Jonatas, para quem quer participar do projeto, como é que faz? Como é que acessa? Tem um grupo de vocês? Como faz para participar, assim, do projeto? Cara, tem sim, tem um grupo rolando já. Que nem eu falei da mudança de hábitos e tudo, né? Os 21 dias veio pensando nisso. Então, é um desafio que eu coloquei de 21 dias para mudanças de hábito. E como que funciona isso? Até o nome do desafio é bem na fita. Então, pensando em fita métrica mesmo e tal, porque isso, infelizmente ou felizmente, é o que vende, né? Mas a ideia do projeto é mudar a sua rotina, é mudar a sua perspectiva de Mudança de vida, hábito mesmo. mudança de hábito, pensando em longevidade, em qualidade de vida e saúde, né? Mas de uma forma mascarada. Porque se eu falar pra alguém, falar assim, ó, vamos pra academia pra você viver mais, tipo, ninguém vai.
ó, vamos pra academia pra quando você ficar velho, não ter gente ter que, não ter que seus filhos ter que limpar sua bunda cheia de merda porque você não consegue ir no banheiro, Ah, sabe? Então, tipo assim, isso, se eu falar isso, ninguém vai. Agora, se eu falar assim, ó, vamos pra academia pra você emagrecer, aí a aí pessoa vende. vai. E se Aí for só vende. 17,55 segundos, acho Pois que é, rola. aí rola mais ainda. Então, a ideia do projeto foi assim: comecei com uma ideia de dinheiro. Então, vou fazer alguma coisa pensando em dinheiro e tal, tal, tal. Depois, eu pensei em como mudar o meu estilo de vida também. Então, peraí, tá, é bom ganhar dinheiro, mas por que que eu vou falar para as pessoas fazerem algo que eu não faço? Aí foi a hora que veio a sacada. Eu falei, porra, então, tipo, peraí, eu não tenho que só falar para os outros fazer, que é o que acontece muito hoje. Então, você vê muito programa de treinamento, a pessoa fala lá, vamos para academia, não sei o que, fazer exercício em casa e tal. Quando vai ver a vida do cara, o cara não faz. Então, eu era um cara muito do cardio antes. Quando eu vim para cá, eu larguei isso, e aí depois, que era o que a gente tava falando, depois eu, por conta de tudo que eu passei aqui, das bads que eu passei aqui, eu fui pra musculação. Porque é aquele negócio, né? Quer uma motivação pra ir pra musculação, é assim, perdeu o emprego sem motivo, tomou um chifre, sei lá, quer irritar alguém, então aí você vai pra musculação. Então, É assim, a melhor motivação, o melhor pré-treino é isso. Então eu acabei pra chegar indo lá com raiva. pra chegar lá com raiva. Ah, E só que eu tava cansado já de viver a vida que eu estava levando. Então, assim, uma vida, meu, tava tipo uma merda mesmo, sabe? Então, é deprê total. E daí eu fui pra musculação e falei, meu, não quero, tipo assim, vai, sabe? Tipo, vai pra aquele lugar, né? Tipo, meu, tem que fazer alguma coisa pra mudar minha vida. E eu sempre fui um cara muito ativo, muito elétrico. E aí a musculação começou a me trazer isso novamente. Então, isso que eu tinha perdido, só que de uma maneira diferente. Então, eu dava aula em academia no Brasil, olhava os caras tirando foto no espelho e eu ficava, porra, mano, não olha é, esse não é sobre cara, velho, isso. que retardado, mano. Ficar lá no espelho tirando foto do músculo, vindo de regata, sabe? Tipo, puxando peso e fazendo barulho, parece um cavalo Maluco. louco. Fala, porra, hoje eu faço tudo isso. É. Sabe? Então, hoje eu faço tudo isso. Adoro fazer isso. Porque eu sei que quando eu tô fazendo isso, quando eu tô lá puxando um peso, eu tô fazendo barulho, eu tô no meu máximo, sabe? E o meu máximo é aquilo. O meu máximo não é eu pegar uma sacola e não aguentar, sabe? Então, e isso traz outras coisas. Fora a parte interna, né? O tanto de hormônio que é liberado, todos os processos que acontecem no seu corpo, fisiológico, você tem a parte de autoestima, cara, que é você olhar no espelho, por mais que você for pra academia 2 dias. Você vai olhar no espelho e vai ficar assim, ó. Nossa, olha aqui. Aí vai puxar aqui e falar, nossa, ó meu tríceps. Ó, Sabe? Aí treinou perna, nossa, ó minha perna. Então, isso é autoestima. Você sim. pode estar a mesma coisa, mas mudou sua autoestima. E aí, quando eu pensei no projeto, eu falei, tá, o que que eu não faço hoje? Então, hoje eu sou da musculação. E esse projeto estava nos meus planos desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado. Eu falei, só que começou, como eu falei, como um business, visando dinheiro, e aí eu fiquei enrolando ele porque não andava. Aí o ano passado teve o meu pai que faleceu, então eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei com um pensamento diferente. Porque eu falei, meu pai faleceu, por que que ele faleceu? Como que foi? E tal. O que que ele não fazia? Sabe? Então, ou então o que que ele deixou de fazer para poder, que poderia dar mais tempo de vida para ele. E aí foi quando eu voltei com uma outra perspectiva. Eu era um cara que não comia fruta nenhuma. Fruta nenhuma. Meu pai era de domingo, era uma fruteira gigante na casa dele e da minha mãe, e ele sentava depois do almoço e, meu, arregaçava nas frutas. E eu nunca fui, nunca gostei de fruta. Então, eu falei, tá, eu vou mudar isso. Aí foi quando eu comecei a pensar, falei, porra, tá aí. Aí foi quando a minha cabeça mudou de business, pensando só em grana, e passou para estilo de vida. Sim. Então, longevidade, qualidade de vida, saúde. E aí foi quando eu comecei a implementar isso na minha vida. Na sua vida. E aí você acabou criando Aí o o projeto. projeto voltado para a saúde.
E para se inscrever no projeto, a pessoa acessa o seu Instagram, por exemplo? Pode me chamar no Instagram, eu falo lá, eu mando o link. Tem um link lá no meu Instagram Tem também. algum vídeo explicativo? Tem na landing page, então no link que E o eu link tá envio, no tem seu lá, Instagram. tá. E aí a pessoa acessa, aí vai ter um vídeo explicando. E aí a pessoa faz um cadastro? Isso, ela vai clicar lá, já vai receber no WhatsApp já um link para preencher um formulário com umas perguntas simples. Então, se tem dor no ombro, se tem dor no joelho, o que motiva a pessoa, o que motivaria ela a ir para academia, o que desmotivaria. Então, o que ela mais gosta de fazer são, acho que, 6, 7 perguntas. É Sim, mesmo para depois eu ter um parâmetro de quais são as dificuldades das pessoas. pessoas. Então, essa é a ideia. E aí vocês têm um grupo do WhatsApp onde você mantém uma gestão ali de quem tá indo ou quem não tá, as pessoas compartilham Isso. essa informação? Então, eu tenho um grupo no WhatsApp que aí parte da minha rotina, parte não, praticamente a minha rotina diária aí eu coloco lá de alimentação e exercício físico. Então, porque essa foi a ideia. Eu falei, cara, eu preciso me alimentar melhor. Então, como que eu faço isso? Né? Então, eu vou me sentir na obrigação de fazer. Então, foi quando eu criei o desafio. E aí, chamei um amigo meu que mora em Vitória, em Espírito Santo, para poder fazer parte desse desafio comigo, desse projeto comigo. E aí lá a gente faz exercício. Eu faço todo dia de manhã, então 6h30, 7 horas da manhã eu faço o exercício aqui, faço uma live ao vivo. Uh, é raro entrar alguém por conta do horário, porque isso eu divulguei mais no Brasil, ou praticamente nem divulguei para cá. Tá Então no começando a divulgar Brasil, mais agora? agora sim, mas falei para alguns amigos que até inclusive entraram e tudo mais. Mas a ideia mesmo é o Brasil por enquanto. E daí, no Brasil já são 2 horas da manhã agora, né? Então, se eu faço exercício 6 horas, é 2 horas no Brasil. Não vai ter Não vai gente ter fazendo gente exercício exercício. lá. Ah, Mas a ideia é ficar durante o dia. Então, as lives ficam gravadas, até para quem quiser iniciar. Tem acessar. lá as lives E tem as diárias e tal. instruções. Tem tudo, eu falo nos vídeos. E daí, esse amigo meu, que é o professor Elmo, ele faz um período da tarde, no horário de lá. Então, são 4 horas da tarde no horário do Brasil. Então, aqui seria 8 8. horas da noite. Então, a fim do quê? De quem puder fazer à tarde, faz à tarde com ele. E pro pessoal daqui que trabalha durante o dia, consegue fazer Ou à também noite. a noite Que com é esse ele, com ele. junto com ele. Mas se não conseguir fazer com a gente, é só clicar lá e E assistir. fazer offline. Exato. Então, e nesse grupo do Instagram a gente coloca lá receitas, a gente tem um e-book que a gente montou junto com uma nutricionista. Então, pensando assim numa alimentação saudável, então um guia de alimentação, vamos dizer assim. E o legal é que o que tá lá, eu sigo exatamente o que tá lá. Então, foi uma forma de me obrigar a comer coisas diferentes. Sim. Então, hoje eu sou vegetariano, então a partir de janeiro desse ano aqui eu troquei minha Você dieta, eu e minha namorada, a gente passou a ser entrou pra esse estilo vegetariano, de vegetariano. exato. Não senti falta e não sinto falta nenhuma. Até final de semana a gente fez um churrasco e foi um churrasco vegetariano e surpreendeu a gente porque ficou muito bom. A gente tentou algumas coisas novas e foi bem legal. Mas a minha dieta é voltado para isso, mas tem lá opções também de carne, peixe, enfim, para todo mundo. Né? Então, nesse grupo a gente coloca isso, a gente mostra a dificuldade de você manter uma rotina. Então, por exemplo, ontem, no sábado, hoje é segunda, não Ainda. sei se vai no ar É, numa não vai numa segunda-feira, segunda, mas ontem que você fala no final de semana, no né? final de semana. Então, hoje sendo segunda, no domingo, no sábado, eu carpi o jardim lá de casa na enxada, sabe? Porque eu quero fazer um negócio lá legal, até para eu gravar os vídeos lá em casa. E aí eu carpi tudo E na já foi um enxada. exercício, né? Porra, um puto Um exercício. exercício. E eu já tinha feito de manhã. Então eu fiz a live de manhã, saí da academia, fui correndo para casa para carpinar e tava bem quente no sábado aqui. Muito quente. E aí foi quando a gente fez um churrasco e tal. Eu sei que fui dormir super cansado, a gente foi dormir super cansado. E ontem, quando eu acordei, eu falei, meu, eu não quero fazer esse exercício hoje. Tipo, eu não quero. Eu não tô com um pique pra fazer, porque eu tava literalmente quebrado. Eu faço uns bicos aqui também. Então, tem um bico que até salva, assim, é cash hand e tal, o dinheiro é bom, que é carregar um caminhão.
Então, carregar um caminhão de roupa. Então, cada caminhão são 19 toneladas. E a gente carrega ele em 3, praticamente. 3, 4 pessoas. E então é pesado. E a semana passada eu trabalhei, foram 4 ou 5 dias nesse caminhão. Então eu já estava vindo de uma rotina pesada e fazendo exercício todos os dias de manhã. E no final de semana eu fui inventar de carpinar. E no domingo eu não tava com pique nenhum. E aí eu falei pra minha namorada, eu falei, meu, não tô afim de hoje. Ela, mas você tem que ir. Eu falei, eu sei, É, mas eu tô falando que eu eu não não tô tô afim, afim. tô deixando isso muito bem claro. E essa E vai quando eu ser. comecei a live, eu falei isso. Falei, ó, pessoal, eu não tô afim de estar aqui hoje. Eu não gostaria de estar aqui hoje. Mas isso é o compromisso que eu fiz. Então, são 21 dias, então eu vou fazer 21 dias. E depois desses 21, pra mim, é obrigação virar hábito. Entende? Então, assim, eu não tenho opção de escolha. Eu não quero ter essa escolha de, se eu quiser continuar, eu continuo. Não, eu não vou me dar esse luxo. Eu vou manter. Porque se eu conseguir 21 e não atrapalhou nada na minha rotina, por que não manter? Sabe? Eu comparo muito a atividade física como um investimento, só que em saúde. Se você investe seu dinheiro, que seja, pensando em real, vai, R$ 100 por mês, cara, que não é praticamente nada pra gente aqui, mas pra quem tá no Brasil é um gás É um pra gás. fazer comida. ah, Se a pessoa lá investe 100 ou a gente investe aqui 100 euros, cara, é um investimento que a gente vai fazer por 20 anos, para aposentadoria que seja. Cara, por que você não pode investir 20 minutos? 17,55, que é o tempo que dura os meus exercícios. Então, tem exercício que dura menos, que é 15 minutos. Tem exercício que dura 20, mas não passa de 20. Sabe? Então, assim, por que não investir? E isso eu não tô falando que, eu vou investir isso para eu ficar com um corpo legal para poder ir para praia. Não, eu tô falando de investir isso para quando Tá. você chegar nos seus 60, 65 anos, seu neto vir correr e pular no seu braço, você conseguir pegar e jogar ali para cima. Eu tô falando pra você investir isso para você não sentir dor para subir e descer uma escada do seu prédio. Uhum. Entende? Tipo assim, que nem eu já vi gente falando, elevador, lá que eu tenho um apartamento no Brasil, e aí uma vez eu tava indo lá que eu ia pintar, foi até agora o ano passado, que eu ia alugar e tal. E aí o elevador tinha parado de funcionar. E eu peguei e falei, então bora de escada. Lá é no sexto andar. E aí, bem na hora, tava entrando uma moça e ela não era, tipo, idosa, velha e tal, mais ou menos da minha idade. E ela falou, nossa, vou ter que subir tudo isso de escada, não sei se aguento não. Que andar que você mora? Quarto. Aí eu falei assim, bora, vamos subir de escada. Tipo, é um exercício, ela. Não, eu não aguento fazer esse tipo de exercício, meu joelho dói. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, É, uma pessoa que tem praticamente a minha idade, não conseguir subir escada porque o joelho dói, e quando tiver 60 anos, vai é. fazer o quê? Sabe? A minha esposa costuma falar assim, quando os meninos vai viajar aqui, ó, eu puxo o bonde mesmo. A gente andou no final de semana em Wicklow e eu sempre na frente puxando o bonde. E ela não entende como, porque eu não faço exercício físico, eu só faço atividade física. Mas quando é pra alguma coisa que eu gosto de fazer, que é viajar, que é passear, que é ver coisa, eu sou o primeiro a estar na frente e vamos embora, gente. E vamos andando. Mas eu tô todo mundo cansado, assim, e você não cansa? Não, não, eu tô cansado, mas eu quero ver, ué. Não, é bom, e isso eu vou te falar depois que a gente gravar. O pessoal vai ficar curioso aí, mas se você quiser depois eu te falo o porquê disso. Isso é legal por um lado e ruim por outro, mas aí depois eu te Aí falo o depois a gente porquê. Depois a gente conversa. Mas é, Bom, mas é interessante isso, porque muita gente fala isso também, né? Então, assim, pô, mas eu tenho saúde, eu não fico doente, eu tenho imunidade alta, ou eu não sinto dor, ou eu tenho energia para fazer o que eu quero. Tá, o negócio é. ah, Vai fazer mudança na nossa vida quando você faz, não de uma vez só. Porque é fácil por um cara correr ou dar um pique numa vez só. Ele aguenta, às vezes mais do que um amigo dele que tem o mesmo estilo de vida, ele pode aguentar mais. Mas e se ele fizer isso constantemente em poucas doses? Sabe? É o que eu falo da alimentação, por exemplo. Então, o problema da alimentação não é. Você não tem diabetes porque você comeu um monte de doce num dia só é uma coisa que vem que gradativa, vem né? gradativo. Então é a mesma coisa a saúde. Você não vai ter saúde se você dá pico em um dia só. Você vai ter saúde quando você faz um pouquinho todos os dias. Né? Por isso que vem esse projeto dos 21 dias, de 17 minutos, de 20 minutos.
Porque é o tempo que se demora para começar a mudar um hábito. Então, que era o que a gente estava falando, são 21 dias. Né? Se eu pensar em beber água, por exemplo, eu não preciso de 21 dias para criar um hábito de beber água. Eu só preciso beber água, sabe? É, eu era do cara que eu ficava uma semana sem beber água, tá? Nossa. Então, sem beber água. Mas eu Não, bebia água eu muito bebo. líquido. Eu bebia muito chá, eu bebia muito suco, suco de limão, suco de laranja. É líquido, mas não é água. Então, assim, hoje eu bebo água todos os dias. Então, coloca ali que eu bebo de 2 a 4 litros, às vezes 5, dependendo da rotina que eu tô de treino. Isso no dia. Uhum. Fora que eu bebo à noite. Eu bebo bastante também. Água comigo. Já tive crise renal e não desejo pra ninguém Pois é. e bebo água, mas é no medo mesmo. Pois é, então. Se eu falar assim, eu gosto de água, não gosto, não vejo gosto nenhum Mas não, bom, assim, mas também não é algo que eu que vou falar assim, meu, por que não beber? ah, Sabe? É faz bem. que nem fruta pra mim hoje. Então hoje eu criei o hábito de comer fruta. Hoje eu criei o hábito de comer legumes e vegetais. Saladas eu nunca tive problema. Mas assim, é criar o hábito. Tipo, é ruim. Depende, Depende. sabe? Ou não como comida com sal mais. Então, isso eu já larguei já faz muito tempo. Às vezes eu colocava por conta de quem eu tava. Aqui eu trabalhei como chefe, então eu gostava muito de cozinhar em casa também. E às vezes, para quem eu tava fazendo ali, tipo, gostava de sal, eu colocava, mas não é algo que Que eu você gosto. Agora, o açúcar, eu vou te falar que eu sou do cara que eu abro a lata de leite condensado e viro ela numa boa. numa boa. Tipo, sem Ah, parar, sabe? Puxando. uh, Então, mas eu parei com açúcar é também. questão de disciplina mesmo. Questão de disciplina, exato. Não, um show de bola, Jonatas. Tem mais alguma coisa que você queira colocar assim pra ilustrar? Tem mais alguma coisa? Senão eu vou pra pergunta final aqui. Cara, eu acho que só para deixar aqui pra gente finalizar, eu acho que muitas pessoas, e até no formulário que eu dou lá do desafio e tal, muitas pessoas colocam como uma dificuldade para começar a treinar é a rotina ou de ser chato o treinamento em si. E realmente, é chato você treinar e é chato você manter uma rotina que você não quer, né? Mas eu costumo sempre falar que a gente tem que colocar os nossos objetivos à frente das nossas vontades. Então, quando a gente pensa em não fazer exercício porque é chato, você está fazendo o que você quer e não o que você precisa. Se a gente fosse pensar isso na saúde, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos, vai fazer 18 anos, né? Se eu fosse pensar o que eu gostaria de fazer e o que eu devo fazer, o que eu deveria fazer, são coisas totalmente diferentes. Quando eu penso na minha filha, ou quando eu penso na minha mãe, enfim, nas pessoas que estão mais próximas a mim. E nem sempre eu faço pelos outros o que eu gostaria, mas sim o que eu preciso, sabe? Então, por que não fazer com a gente o que a gente precisa? E quando eu falo do que a gente precisa, é a gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Eu acho que ainda vem a nossa mente primeiro, para depois a gente pensar no No corpo. corpo. Porque quando a gente muda nosso modo de pensar, a gente consegue mudar os hábitos mais fácil. Mais fácil. E aí eu coloco isso em um monte de coisa, mas eu vou dar um exemplo. Ambiente. Cara, quer mudar a rotina, quer mudar seu estilo de vida, muda o seu ambiente. Então isso funcionou demais pra mim, Você fala demais, ambiente, você demais, fala demais. pessoas também, né? O ambiente que você... Ambiente em geral. Então, por exemplo, eu era um cara que eu detestava acordar cedo. Detestava, detestava. Então, para mim, o dia começava às 11 horas da manhã. Tinha dia que eu ia trabalhar 3 horas da tarde, e eu saía do quarto 2h20, 2h30, tomava um banho correndo e chegava atrasado no trabalho. Uma coisa que eu fiz para mudar o meu ambiente, eu arranquei as cortinas. Então, foi na época do verão, clareava 4h30, 5 horas da manhã, estava claro, e eu arranquei as cortinas do quarto. Então, peraí, se eu não tenho cortina, meu, ou eu vou ficar na cama irritado até o período da Acabar tarde, ou eu vou levantando. levantar. Então, daí foi quando eu comecei a mudar o meu horário de acordar, por exemplo, de levantar do quarto, da cama. Beber. Toda vez eu saía final de semana, bebia pra caramba. Falei, cara, não dá pra continuar assim. Tipo, bebida estraga meu corpo. E eu não quero estragar, eu quero manter o que
sobrou de bom, ou melhorar o que tá estragado. E não continuar estragando. Então, o que eu devo fazer? Pô, acabou a bebida, velho. Acabou. Então, o que eu fiz? Parei de... Não que eu deixei de ter amizade, mas me distanciei das pessoas ou dos gatilhos que eu tinha que me levavam a beber final de semana. Então, porra, mas eu vou deixar de falar, o cara é mó legal. O cara é legal e eu Não deixa de falar, discordo. mas também não... Mas é tipo assim, mano, vamos sair, vamos pra um pub. Não, valeu, cara, não dá, vou ficar em casa assistindo TV, sabe? Ou então vou ficar em casa ouvindo um audiobook ou um podcast. E quem é amigo mesmo entende. E fala assim, Sim. cara, esse tipo de programa não funciona mais. Se você quiser fazer uma caminhada no parque, me chama que tamo junto. Sim. Mas ir pro pub beber... Já não entra mais, não- porque no outro dia eu vou acordar quebrado pra poder ir treinar. E o meu objetivo é ter uma saúde, ter uma longevidade melhor. Então, se eu sair pra beber, eu não tô falando isso que eu não saio mais pra beber. Cara, hoje raramente eu saio e saio assim pra pub, primeiro porque eu não gosto do ambiente, tipo, é um barulho alto, você não consegue conversar e eu tô ficando meio velho. Então você quer sentar, você vai beber uma pint, você quer conversar e não sair gritando e sair surdo do lugar. Mas hoje, se eu penso em sair para um pub, eu não quero sair para dançar. Gosto de sentar e conversar, sabe? Se eu for sentar para conversar com alguém, eu gosto de conversar disso, ó. É de estilo de vida, é rotina, é você pensar no futuro. Eu não vou sentar com alguém que só reclama da vida. Não vou, isso não entra faz em sentido. energia, não faz sentido para mim. Cara, eu acordei. Eu acho que você acordou, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus porque você acordou. E isso pra mim já fazia sentido. O meu pai, ano passado, deitou pra dormir e não acordou. Então, eu já falava isso antes. E quando aconteceu isso, eu falei, mano, olha o motivo aí. Tipo, tá mais forte ainda. Então, tenho que agradecer todos os dias quando eu acordo, porque eu tenho mais um dia. Eu tenho mais uma oportunidade de viver e fazer daquele dia melhor do que o de ontem. E pior do que o de amanhã. Então, minha meta todos os dias é esse. Minha namorada, a gente divide o mesmo quarto, a gente dorme juntos. Quando a gente acorda, eu sempre faço ela dar risada de manhã. Porque eu falo, cara, qual o sentido da vida se você já acordar triste ou mal-humorado? Sabe? Se o seu dia já começa dessa forma, tipo, como que vai terminar? Entende? Ah, Então, tipo, o meu é objetivo mudar com o ela é assim, ambiente é mesmo, mudar o assim. ambiente, Ah, sabe? Então, é difícil ajustar uma rotina? Pode ser difícil, mas tem coisas mais difíceis. Você tem. nascer E você sem uma vai perna, você ajustando. nascer sem E um você não braço, vai isso é difícil. acertar, e você não vai acertar no primeiro dia. Você vai ir ajustando Você aos vai ajustando, pouquinhos, você vai vai ajustando. ajustando. Mas uma coisa que eu falo é tirar gatilho. É tirar gatilho, cara. Tem uma pessoa que, sei lá, você tem um companheiro que não gosta de acordar cedo. Meu, conversa, faz um acordo. Tipo, ó, beleza, 3 dias na semana a gente acorda cedo e 3 dias a gente faz o que você quiser. Você quer assistir filme até tarde, então a gente faz 3 dias na semana. Então, 3 dias a gente acorda cedo, 3 dias a gente assiste filme até tarde. Sabe? E, tipo, fazer acordo, cara. É fazer acordo com você mesmo. Beleza, não gosto de ir pra academia. Que nem você falou, eu gosto de viajar, explorar, fazer uma trilha. Eu adoro isso. Mas o que você pode fazer? Beleza. Então não coloca tempo de academia. Coloca assim, você faz uma viagem, sei lá. Em 6 meses você faz uma viagem para um lugar top. Então você coloca assim, em 6 meses, 6 meses dá 30, 60, 120, 150 dias, eu Por acho. aí. Por aí. Então a gente coloca assim, em 6 meses, uma média de 150 dias. Em 150 dias, eu tenho que ir para academia, sei lá, 30% disso, Uhum. sabe? Então, que 30% seria, numa semana, você pegar 3 dias, vai. Tipo, Alguma coisa assim. alguma coisa assim, bem, Talvez não bem esteja uma errado conta os cálculos. redonda, mas eu entendi o raciocínio, Mas é assim. tipo assim, você pegar 30% daquele prazo que você deu para você ir em dias para academia. Então você não estipula mais, numa semana eu vou 3 dias. Você pode ficar sem ir para academia aquela semana, mas na outra semana você tem que compensar. Você tem que terminar aqueles 150 dias, aquele período, com, sei lá, você determinou 60 dias de Esse academia, daí é legal, hein? então 60 dias de treino. Esse rolê aí eu achei legal. Você pode ficar um mês se você quiser sem ir, mas depois você tem que ir Exato. todo dia. Só que é assim, bateu 60 dias. Top. Agora eu compro minha passagem para ir para onde eu quiser. A Entendeu? É a recompensa, recompensa. pensa.
Então, tipo assim, eu tenho um esforço, mas eu tenho uma recompensa. O nosso cérebro e o nosso músculo reage por estímulo. Ele não sabe o que que é bom, o que que é ruim. Você fumar não é bom pro corpo, isso todo mundo sabe. Só que o nosso cérebro a- entende aquilo como um refúgio quando você está estressado. Entende? Ah, o cafezinho depois do cigarro. É costume, seu cérebro entendeu que aquilo é bom. Entende? É a mesma coisa o açúcar. Tipo, o café sem açúcar. Se você tomar um café sem açúcar, é horrível. Faz isso uma semana. Entende? É Uma uma- semana não, 2 semanas, porque, cara, para largar o açúcar é pelo menos aí 2 semaninhas é, e de estresse. Mas passa essas 2 semanas, sabe? Eu fiquei 2 semanas, a minha namorada passou isso comigo, né? Eu falei pra ela, falei, ó, eu vou tirar o açúcar. Só que assim, já estou te avisando, eu vou que eu vou. ficar extremamente insuportável. Segura só 2 semanas, porque eu já fiz isso antes e eu sei que é mais ou menos 2 semanas. Eu vou ficar chato. Cara, teve um dia que eu tomei um banho, saí, olhei no espelho e falei, mano, vai te. Sabe, não quero olhar pra você hoje. E, tipo, fiquei irritadaço. Por quê? Eu tava deixando uma droga. O açúcar não deixa de ser uma. Chega a ser pior do que uma droga. Então, eu que sou dali do laboratório, né, que fiz alguns estudos e estudei um pouco, li bastante artigo e tal na época do meu mestrado e doutorado, tinha um estudo lá que foi feito com ratos e colocaram açúcar, aí tinha ali alguns derivados da cocaína, enfim. E eles viram que com a cocaína os ratos se recuperavam bem mais rápido. Do que Com com açúcar. açúcar, os ratos se matavam. Com a Entende? falta, né? Então, com a falta do açúcar. Então, tipo assim, cara, olha o rolê que é isso daí. Sabe? Então, tipo, mas teve uma recompensa. Então, eu coloquei isso pra mim, ó, vou largar o açúcar. Mas qual que vai ser minha recompensa? Então, fiz ali minha recompensa, foi uma viagem e tal, e vai ser feita. Então, é isso. É mudanças de hábito. Não, Então, bacana. pra finalizar isso, nada é fácil, Nada mas. é fácil. Como pergunta final, que eu sempre gosto, assim, que tem um pouco bastante a ver com o seu projeto, né? É qual que é a sua palavra de motivação para quem tá no Brasil e tá mudando para Irlanda ou quem tá aqui e quer persistir, né? Acho que investir na saúde física e mental é primordial, né? É, Então, acho que qual que é a sua palavra de motivação? cara, palavra de motivação. Tá, vamos lá. Pra quem. Primeiro, pra geral, né? Eu acho que isso um amigo meu me falou e, e eu concordo demais, assim. O intercâmbio ele é pra todo mundo, né? Mas nem todo mundo é pro intercâmbio, entende? Então, o intercâmbio tá aí, cara. Agora, nem todo mundo tá preparado pra passar os perrengues que o intercâmbio traz. Porque você fazer intercâmbio, você não tá só aprendendo uma nova língua. Você tá aprendendo uma nova cultura e você tá se conhecendo. Cara, eu me conheci demais aqui. Demais, demais. Eu já achava, eu saí de casa muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, tive minha independência muito cedo, mas aqui eu me conheci de verdade, assim. E estou me conhecendo. Então eu tô passando esse ano por uma fase da minha vida que eu, tipo, nem sonhava, nem de longe, assim. Então, isso em questão de rotina, de estilo de vida, de hábito, de tudo. Então, para quem tá no Brasil querendo vir, eu acho top, sensacional. Por mim, todo mundo deveria passar um estágio fora, sabe? Porque aprende demais. Mas não venha pensando que vai ser fácil, porque não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, se a gente for pensar aí tudo que a gente já passou por aqui, né? Ah, Tipo, não é nada fácil nada e. fácil. E a gente que tá aqui, a gente se reconhece, né? Nesses perrengues aí, que já tem Exato, bastante tempo aí, já tá mais tranquilo um pouco. Se exato. reconhece aí nos E perrengues. pra quem tá aqui, eu acho que é. Meu, se já tá aqui, faz valer a pena. Então, se já tá aqui. Largou muita coisa de, tipo, pra trás, sabe? Largou família, pai, mãe, irmão, sobrinho, filha, Emprego, um e carro, emprego, fez um carro. investimento. Então, é que nem eu falei, né? Tipo, eu tenho minha filha que vai fazer 18 e eu saí de lá, ela tinha 13. Eu deixei pra trás a minha filha. Eu deixei pra trás o meu pai, que depois que eu saí de lá, eu vi ele 4 vezes. Foram as 4 vezes que eu fui pro Brasil. Então, assim, em 5 anos.
Então, deixei muita coisa para trás para vir para cá e E- ficar desperdiçando esse tempo. Então, já que tá aqui, faça realmente valer a pena. Ou seja, no emprego, no inglês, ou sei lá, numa É, faculdade, eu acho que assim, é fazer valer a sabe? pena no que a pessoa se propor a fazer, né? Exato, A pessoa se propõe a vir para estudar inglês, foque no inglês e volte para o Brasil extremamente exato. fluente naquilo ali, né? Na Ou proposta que no, ela tiver, ou no que ela fez antes, ou no que ela. O objetivo novo, porque eu vejo muita gente chegando aqui e mudando de objetivo. que é a Isso tal da não. transição de carreira, Exato. E não é errado isso. não é, Eu não é. acho que o errado é você se perder. Não é errado nem voltar, né? Tem muita gente que fala assim: ah, você voltou, deu errado lá. Não, cara, Cara, deu muito certo. deu muito certo, Conheci um exato. monte de país, estou fluente no inglês, vivi uma experiência incrível. Só que tem um ciclo que terminou e eu voltei pro Não, Brasil. e isso é interessante também, porque eu trouxe trouxe, né? Um amigo meu quis vir pra cá, eu ajudei na época. E ele veio, ele ficou exatamente 14 dias, 2 semanas. E ele meteu o pé, É, foi embora. Então ele veio, pagou tudo, gastou ali 50 mil reais, 45 mil reais na época. E chegou aqui 2 semanas, voltou. Ele largou o emprego lá, tudo, chegou desempregado e sem dinheiro. Mas aí, na época, eu falei, porra, mano, mas você vai largar tudo, velho. Ele falou, mano, não é pra mim. é. Tipo, não é pra mim, sabe? E ele Eu não achei chegou que ruim fosse. aqui. Ele chegou com acomodação, chegou com Chegou de trampo. boa. É, a Irlanda não é para todo mundo Tipo, mesmo. não E é, você cara. falou uma frase muito bem colocada também, que o intercâmbio é para todos, mas tem gente que não é pro intercâmbio, né? Exato. E só E tá tudo descobre, bem. e só descobre quando chega. E tá tudo E tá bem. tudo bem, porque aí isso eu acho que é mais da hora ainda, porque a pessoa ela descobriu o limite dela. Então, tipo, cara, eu não sirvo pra isso. Embora eu tenha a minha opinião pessoal em relação a isso, mas isso também é legal porque, tipo assim, ela percebeu que aquilo é o limite dela. E tá tudo bem. Agora, o que eu vejo muito, o que acontece muito é a pessoa tá aqui, tá reclamando, né? Que nem a gente tava comentando um pouquinho antes. Nossa. Então reclama do emprego, reclama do clima, reclama do dinheiro que recebe e Reclama de. não volta, cara. Tipo Ou assim, não a muda, né? Não, escolha foi sua, sua. é. Ou não faz outra coisa pra mudar. Ah, tá ruim pra caramba, mas o que que você tá fazendo pra mudar o que tá ruim? Exato, Nada. exato. Só É. tem mais do mesmo porque você Não, continua não fazendo a fazendo a mesma mesma coisa. coisa. Então, Exatamente. quer mudar? Muda. Faz um negócio diferente. Eu, Vai ficar ruim por mais um mês, 2 meses, mas vai mudar, entendeu? exato. Eu só mudei o meu estilo de vida porque eu mudei totalmente a minha vida. Entende? Então, tipo assim, eu tive que modelar novamente as coisas para poder eu atingir aquilo que eu queria. Então, um resultado diferente. Não adianta eu querer que 2 mais 2 dê 5 se eu não mudar um dos dois, É, sabe? Então, eu tenho que mudar um número tem para que poder mudar dar 5. mesmo. Show de bola, gente. Nossa, um papo mó legal aqui. Conversei Bom com mesmo. o Jonatas aqui, profissional da saúde aí. Tô na frente de um doutor aqui, uma extrema honra aqui. Muito bacana. Vou deixar aqui na descrição o Instagram dele, onde tem um link pro projeto dele dos 21 dias. Ele também faz tudo por lá também, faz as lives, né, diárias lá. Dá uma sapiada lá, dá uma olhada, segue pra ver. E quem sabe ele não te cativa pra você poder continuar e às vezes começa o projeto com ele. Eu já vi a landing page dele, onde tem a pesquisa lá, eu gostei bastante. Ainda não respondi a pesquisa, tô pensando ainda. Tá pensando se muda de Não, hábito? Não, deixa aqui e tal. mas beleza, foi um prazer, Jonatas. Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal aí, deixa um comentário também. Se tiver algum comentário de alguma pergunta aqui, eu peço ele para revisitar aqui o vídeo e tá Com respondendo certeza. vocês aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.